Neste vídeo nós vamos para a implementação no BlueJ do nosso exercício 1.9. O diagrama de classes foi feito num outro vídeo cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá, já temos aqui o nosso diagrama de classes. Vamos criar então, já tem um projeto aqui no BlueJ, inteiro positivo, vamos criar uma nova classe chamada inteiro positivo, de acordo com o nosso diagrama. E vamos avançar na resolução. Vamos abrir aqui o código da nossa classe inteiro positivo e apagar o template. Classe criada, o template apagado, estamos aqui com a nossa classe inteiro positivo em branco. Vamos seguir aqui o nosso diagrama de classe para fazer a implementação. Temos aqui um atributo privado x, que é inteiro, private int x. Pronto, atributo declarado. Vamos para a implementação dos métodos agora. Nosso primeiro item A, o método setValor, que realiza a consistência necessária para garantir que x seja um inteiro positivo, ou seja, encapsulamento. Então vamos implementar aqui o nosso método setValor, que já foi especificado no diagrama, e fazer o encapsulamento. Como o nosso enunciado solicita, o valor x tem que ser um inteiro positivo. Então, ao aplicarmos aqui uma validação de encapsulamento, temos que verificar se ele será de fato um inteiro positivo. Método setValor concluído. Vamos para o próximo. É ímpar. De acordo com o enunciado, esse método tem que retornar true caso x seja ímpar. Como que nós podemos verificar se um valor é ímpar ou par? Basta verificarmos o resto da divisão por 2. Se esse resto for igual a zero, temos um número par, se não, o número é ímpar. Então vamos para a implementação aqui do nosso método é ímpar. Então, temos que verificar aqui se o resultado da divisão do x, se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Se isso for verdade, o x é... Se isso for verdade, o x é par. Então, retornamos false. Caso contrário, retornamos true, que daí a divisão por zero indica que x é o resto zero na divisão por 2 indica que o número é par. Vamos compilar, tudo certo, nenhum erro por enquanto. Vamos adiante. Nosso próximo método, imprimir divisores. De acordo com o enunciado, esse método tem que calcular e imprimir os divisores inteiros do valor x. E aqui o exemplo que o enunciado nos dá é o seguinte: para o número 12, os divisores são 12, 6, 4, 3, 2 e 1. E a quantidade de divisores é 6. Então, para eu encontrar esses divisores, eu tenho que verificar para os números entre o x e 0, quais divisões tem resto 0. Quais divisões inteiras são possíveis, né? Nós já sabemos que o resto de uma divisão é o operador percent. Então, nós temos que fazer um laço, um for, para verificar entre o valor x e 0, tentar dividir o valor x por todos os valores nesse intervalo entre ele e 0 e imprimir aqueles que o resultado deu resto 0 e fazer uma contagem, né, para no final conseguir imprimir quantos forem esses divisores. Então vamos para a implementação.
Vamos implementar aqui o nosso método public void imprimir divisores. E aqui então nós teremos que, para imprimir a quantidade, nós temos que contar. Então nós teremos que ter uma variável local aqui, um contador, para contar quantos são esses divisores, né? E em seguida nós vamos fazer um laço. Nós vamos dividir o valor de x por cada um dos valores entre ele e 0. Podemos usar um for int, vamos chamar essa variável de divisor. Int divisor, ele vai começar com o próprio x, porque segundo o exemplo, a divisão por ele mesmo tem que ser considerada aqui como um divisor. Então, começa com x, e enquanto o divisor for maior do que 0, e a cada etapa desse laço, diminuímos 1 aqui na variável divisor, para que ele seja decrescente, né? Então, a cada um dessa passada aqui nesse laço, nós temos que verificar se o resto da divisão de x pelo divisor é igual a 0. Se isso aqui for verdade, significa que encontramos um divisor inteiro de x. Quando nós encontramos um divisor de x, nós incrementamos o contador mais. Importante, nós temos que inicializar esse contador aqui com 0. Incrementamos o contador e imprimimos que este divisor aqui é um divisor inteiro de x. Para isso usamos o system.out.printf. System.out.printf. Então vamos imprimir divisor de x e aí coloco aqui um %d para substituir pelo valor do divisor. E este valor está na variável divisor. Vamos aumentar um pouquinho o body aqui. Pronto, imprimi o resultado dizendo que o divisor é um divisor de x. Apenas isso que eu preciso fazer dentro desse laço for. Ao final, quando concluiu a iteração do for, nós temos que imprimir a quantidade de divisores. Então, usamos um system.out.printf para informar o seguinte: quantidade de divisores, vamos botar aqui dois pontos, e colocamos aqui um %d para substituir por um valor inteiro que está dentro dessa nossa variável contador. Ponto e vírgula. Pronto. Concluímos a implementação do nosso método imprimir valores. Vamos compilar, nenhum erro de compilação. Vamos em frente. Nosso próximo método, item D, é o que calcula o fatorial do x. O fatorial já foi feito na primeira parte do curso, é simplesmente x multiplicado por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3. Nós podemos resolver aqui o fatorial também com um laço de repetição for, que é o que nós vamos implementar aqui. Então vamos implementar o nosso método de acordo com o nosso diagrama fatorial, que retorna um inteiro, método public int fatorial. Esse método não tem argumento. E vamos fazer aqui um laço para ir calculando o resultado do fatorial. Vamos ter que ter uma variável local para armazenar o resultado. Vamos inicializar esse resultado com x, porque é o primeiro valor que tem que ser multiplicado. E aí nós fizemos aqui um laço for agora. Usamos aqui uma variável i, por exemplo, que começa com o x menos 1, justamente porque o x já estará dentro aqui da variável resultado, então a primeira multiplicação já será ele por ele menos 1. Esse laço ele vai se estender até que enquanto x for maior do que 0, e a cada passagem decrementamos 1 aqui na variável i. Nesse laço fazemos simplesmente resultado igual a resultado vezes i, para multiplicar por cada um dos valores entre x e 1. Ao final, fazemos aqui o return resultado.
Pronto, já temos o método cálculo fatorial. Nenhum erro de compilação, perfeito. Vamos em frente. Nosso próximo método, item E, calcula a função h de x. Já temos esse método aqui no nosso diagrama. Vamos declará-lo aqui. Public double, ele retorna um valor double. Vamos pôr para o lado aqui. H. Este método, então, vamos ver como que ele tem que se comportar. Qual que é a finalidade dele. Ele tem que calcular a função h de x. O que que a função h de x é? É uma sequência de divisões, é um somatório de uma sequência de divisões, onde o divisor aqui dessas divisões é igual a x, aos valores no intervalo entre 1 e x. Por exemplo, se o valor for 4, então nós teremos aqui 4 divisões, certo? Esse aqui seria equivalente a 1 dividido por 1, que é o primeiro, depois 1 dividido por 2, 1 por 3, 1 por 4. A explicação detalhada de como calcular isso aqui também está no vídeo explicativo do enunciado. Então aqui, novamente, nós temos que simplesmente fazer um laço de repetição para dividir 1 pelos valores entre 1 e x. Então vamos fazer aqui um laço de repetição. Temos que ter primeiramente uma variável para armazenar o resultado, né? Uma variável double aqui, resultado, que vai começar com 1, justamente este primeiro valor aqui, o 1. E agora nós fazemos a sequência de divisões através de um laço que começa com um valor inteiro i, que começa com 2, que é o primeiro elemento aqui dessa sequência de frações, de divisões. Enquanto o i for menor ou igual a x, diz.x, porque no final tem a última fração divide por x. A cada iteração nesse laço, nós incrementamos aqui o valor do i. E dentro desse laço, o que nós temos que fazer é simplesmente atualizar aqui a variável resultado com o valor do resultado mais 1 dividido por esse valor aqui, i. É o i que faz a sequência de divisores aqui, né, dividido por i. Aqui nós temos que lembrar o seguinte, toda vez que o Java encontra uma divisão de variáveis inteira, ele assume que o resultado dessa divisão será um inteiro. Nós vimos isso na primeira parte do curso. Para evitarmos isso, para fazer uma divisão, para forçar uma divisão decimal, nós temos que converter um desses dois termos aqui para um valor decimal, fazendo desta forma, colocando aqui entre parênteses, na frente do divisor, por exemplo, uma conversão, que a gente chama uma conversão. Nós vamos converter o valor i, que é o inteiro, para um valor double antes de fazer a divisão aqui dos valores. Poderia fazer aqui também, não teria problema. Eu tenho que escolher um dos lados dessa fração para fazer a divisão, um dos lados dessa fração para fazer a conversão, no caso, né? Feito isso, ao final desse laço, nós simplesmente fizemos aqui um return do nosso resultado. Compilamos, tudo certo, nenhum erro de compilação. Vamos adiante. O próximo método que temos que implementar é o método p, que retorna um double. Então vamos implementar aqui public double p. O que este método p vai calcular e retornar? Vamos ao enunciado. Então aqui, item F, função p de x, que é definida por uma soma ou subtração de vários termos. Cada um desses termos aqui corresponde à divisão ou multiplicação, corresponde à divisão do termo pelo fatorial do termo
do dobro do termo. Por exemplo, fatorial de esse segundo termo aqui, nós temos 2 e a divisão dele é o dobro do dividendo. Como é que vai funcionar? Como é que temos que implementar isso aqui? Nós vamos ter que calcular vários termos. Essa quantidade de termos é igual ao x. Então, nós teremos aqui x frações. Cada uma dessas frações tem um dividendo e o divisor. Nas frações, nos casos em que o dividendo é par, nós temos que diminuí-lo. Nos casos em que o dividendo é ímpar, nós temos que somar a fração. Então, nós temos novamente, né, que fazer uma repetição para calcular aqui x termos dessa nossa função. E a cada um desses termos nós temos que ver quem será o dividendo, quem será o divisor e determinar se o resultado será somado ou será subtraído. Então, vamos para a implementação. Primeiro de tudo, temos que definir aqui uma variável para armazenar o resultado. Resultado recebe 0. Em seguida, vamos fazer um laço de repetição. Vamos fazer um for. Vamos chamar aqui a nossa variável do for, vamos chamar de dividendo, para ficar bem fácil de entender. Dividendo. Ele começa sempre em 1. E ele vai até dividendo, ele repete esse laço até x, tá? Até que o dividendo seja igual a x. Conforme vemos aqui, esse aqui é um exemplo de como seria com x igual a 5. E a cada passagem, ao final de cada passagem, ele incrementa o dividendo. Dividendo mais mais. Pronto, o que tem que ser feito aqui dentro desse nosso laço? Nós temos que descobrir se esse dividendo é par ou é ímpar. Se ele for ímpar, somamos. Se ele for par, diminuímos do resultado. Então, já vimos num dos itens anteriores como determinar se o valor é par ou não. Basta dividi-lo, fazer o resto aqui da sua divisão por 2 e verificar se esse resto é 0. Se for 0, significa que, vamos botar aqui em comentário, é par. Else, caso não seja 0, caso seja diferente de 0, será ímpar. Muito bem. Caso o valor do dividendo seja par, nós temos então que diminuir, serão esses elementos aqui. Vamos começar com o caso ímpar, que é mais fácil. No caso ímpar, temos que somar. Então, primeira fração, nós somamos o resultado. A fração 3 sobre 6 fatorial também somamos. Então, nós temos que primeiro calcular aqui, que somar no valor do resultado, o resultado desta fração. E como é que nós calculamos aqui o resultado da fração? Será somado, né? Então, nós dividimos o divisor. Vamos até abrir um parênteses aqui para ficar bem separado. Nós teremos aqui o dividendo dividido pelo fatorial do dobro do dividendo. No primeiro termo será dividendo é 1, o resultado será fatorial de 2. Nesse terceiro termo, dividendo 3, resultado do fatorial de 6, que é o dobro. Então, nós temos que dividir aqui pelo fatorial do dobro. Vamos fazer aqui. Primeiro, nós temos que calcular aqui o dobro do dividendo vezes 2. Notem o seguinte, para calcular este segundo, o divisor, nós temos que computar o fatorial de um determinado valor. Nós já temos uma implementação do cálculo do fatorial. Temos um método aqui que retorna o fatorial. Porém, este método que retorna o fatorial do x, do atributo x. Só que agora nós temos que calcular um fatorial de um termo específico, que vai mudar em função aqui do termo dessa fração que nós queremos calcular na função p de x. Para não duplicar esse cálculo do fatorial, eu posso, como bom engenheiro de software, isolar esse código, que seria o mesmo para calcular o fatorial, dentro de um outro método privado, que vai receber como parâmetro, como argumento, um determinado valor e vai calcular e retornar o fatorial.
Então vamos refatorar, vamos mudar a nossa implementação para fazer um método privado, que ele é só usado internamente, vai retornar aqui um inteiro e vamos chamá-lo de fat. Esse método vai receber aqui um valor inteiro, vamos chamar aqui de valor. Este será o valor para determinação do fatorial. E aí vamos pegar aqui esta nossa lógica de cálculo do fatorial, copiar, colar aqui dentro deste método, só que agora em vez de x nós temos que substituir aqui pelo valor, e no fim, então, será feito aqui o for, o laço, no fim teremos o retorno do resultado. Vejam que temos agora um método private que recebe um valor inteiro e calcula o fatorial desse valor. Para não ficar com código duplicado, nós também podemos mudar essa implementação aqui. Nós podemos substituir esse código por uma chamada ao método fat, que recebe passando como parâmetro o valor x, do atributo x, e fazer aqui um return do resultado do método fat. Vejam, tá, erro de compilação, mas é mais abaixo no nosso método p. Vejam que aqui no cálculo do fatorial tudo certo. Isolamos aqui o código num método privado que recebe qual é o valor a ser calculado fatorial. E estamos usando esse método já no item que solicitava o cálculo do fatorial. Agora que nós temos um método fat privado, nós podemos usar esse método fat aqui também. Lembre-se que nós temos que calcular o fatorial aqui do divisor. O divisor é o dobro, o divisor é sempre o dobro do dividendo. Então, eu já calculei o dobro do dividendo aqui. Basta chamarmos então o método fat, passando como valor aqui o dobro do dividendo. Ainda falta fazer o nosso return aqui do resultado para não termos erro de compilação. Return resultado. Certo. Revisando então, no caso, vamos implementar aqui o termo para quando o dividendo é par. Nos casos em que o dividendo é par, nós temos que diminuir do resultado aquelas frações. Então vamos fazer resultado igual a resultado menos, vamos agora formar a fração, né? O dividendo dividido pelo fatorial do dobro do dividendo. Dividendo vezes 2. Vamos deixar exatamente no mesmo formato ali de baixo. Pronto, então agora nós concluímos a nossa implementação do laço. Para cada termo aqui dessa nossa fração, nós verificamos se o dividendo for um número par, nós diminuímos o resultado da fração, dividendo pelo dobro, pelo fatorial do dobro do dividendo, do resultado. Se não, nós somamos no resultado. E por fim, fazemos um return do resultado. Com isso, temos a implementação do nosso método P. Falta ainda a implementação do item G, que é o cálculo e retorno da raiz quadrada de x. Então, já temos aqui no nosso diagrama, chamamos esse método de raiz. Então, vamos implementar public double raiz. Ele não tem argumento, porque o argumento, o valor, é o próprio x. Para calcular a raiz quadrada, na etapa anterior do nosso curso, ainda sobre Java, vocês viram que existe um método estático na classe math que calcula o fatorial. Então, basta simplesmente fazermos aqui um return, que calcula o fatorial, não, que calcula a raiz, né, do método math, da classe math, método estático, chamado sqrt. O valor que queremos a raiz é o próprio x. Esse método calcula e retorna a raiz quadrada do x. Compilado, nenhum erro de compilação. Podemos agora testar a nossa implementação.
Para testar a nossa implementação, vamos então criar aqui um novo inteiro positivo. Vamos chamar esse objeto de, o handle dele, vamos digitar aqui 5. Nós vamos usar daí o valor 5 para representá-lo. Então vamos chamar aqui 5.7 valor. 5.7 valor. Passando aqui de fato o valor 5. E primeiro vamos tentar passar um valor inconsistente, menos 5, por exemplo, que viola a nossa regra do enunciado, né? Vamos ver aqui que ele irá retornar false para manter, ou seja, o encapsulamento está sendo mantido, né? Agora vamos passar aqui o valor correto, 5. Perfeito, nosso valor 5 foi setado aqui no x. Podemos inspecionar o objeto, veremos que o valor 5 está no atributo x. Vamos seguir os nossos testes. Vamos testar aqui o método é ímpar. Podemos chamar aqui 5.é_ímpar, cujo resultado vai retornar true, porque de fato 5 é ímpar. Vamos criar um outro objeto aqui para testar. Depois a gente testa. Vamos seguir aqui o teste com o próprio 5, né? Vamos chamar aqui um método que imprime os divisores inteiros de x. Então vamos ver aqui. O nosso método que imprime os divisores chama-se imprimir divisores. Então vamos lá. 5.imprimir divisores. Ele é um método void, temos que colocar ponto e vírgula. Neste momento o BlueJ vai mostrar para nós uma telinha aqui com os valores. Vejam que eu não coloquei um /n, então ele está mostrando tudo junto, né? Então, o divisor de x 5, o primeiro divisor que ele encontrou foi 5, o segundo divisor foi 1, que são os únicos dois divisores inteiros. Só temos dois divisores inteiros aqui. Vamos fazer agora um exemplo com o valor 12. Agora sim, vamos criar um novo inteiro positivo com o valor 12. Antes disso, vou modificar aqui a implementação para colocar um /n aqui no final para ficar bonitinho. Então farei a modificação e voltaremos em seguida com os testes. Vamos botar aqui um /n e aqui também um /n. Pronto, vamos testar novamente. Vou setar aqui então o valor do objeto como o valor 12, né? 12.7 valor. 12.7 valor com o valor 12. Ok, e agora vamos imprimir os divisores para ver se de fato ele mostra certinho igual está aqui no enunciado. Então 12.imprimir divisores, ponto e vírgula. Então, vamos ver onde está aqui a janela do BlueJ. Agora sim, percebam que essa primeira linha aqui era de antes ainda, né? Mas aqui está o divisor de x, 12. O primeiro divisor 12, depois o 6, o 4, o 3, o 2 e o 1. E ao final temos aqui a quantidade de divisores igual a 6. Exatamente conforme pediu o nosso enunciado. Vamos testar agora os próximos. O item D. No item D, nós temos que calcular o fatorial. Então vamos chamar aqui, primeiro do objeto 5.fatorial. Vamos ver aqui o valor retornado, 120. Será que isso está certo? Vamos confirmar aqui com a calculadora do Windows. 5 fatorial 120. Perfeito. Vamos ver como seria o fatorial do 12 agora. 12.fatorial. Vamos confirmar aqui com a nossa calculadora. 12 fatorial 479 milhões 479 milhões 1.600. Perfeito, nosso cálculo está correto. Vamos avançando aqui então. Próximo vamos testar o item E, que é a função h de x. Vou testar com o valor 5. 5.h. Vamos ver aqui o cálculo. 2.83333. Será que esse resultado está correto?
verifique no vídeo anterior, no vídeo do enunciado, que lá eu passo a resposta para esse valor. Mas sim, essa resposta está correta. E o 12? 12 fica de tarefa para vocês testarem. Vamos ver aqui o próximo item, que é o item F, nosso método P de x. 5.p nos retornou 0. Aqui temos um problema. Vamos investigar o problema. Observe na nossa implementação do método P. Nós temos uma divisão em dois momentos. Aqui dentro do if, nós fazemos a divisão do dividendo pelo seu fatorial do dobro do dividendo. Mesma coisa aqui no else. Observem que essas duas variáveis aqui envolvidas, tanto o dividendo quanto o fatorial, o fat, são duas variáveis inteiras. E o resultado de uma divisão inteira no Java é tratado como um valor inteiro. Então aqui também, assim como nós tivemos que fazer aqui no método H, nós temos que converter um desses dois termos aqui da nossa divisão para um valor double. Vamos converter, por exemplo, o primeiro aqui, double. Com esta conversão agora, nós vamos forçar para que este primeiro elemento, o dividendo, seja tratado como um valor double. Consequentemente, o resultado dessa divisão será um valor decimal. Mesma coisa neste cálculo aqui de baixo. Tenho que considerar um desses termos como double. Vamos compilar, vamos voltar aqui no BlueJ, eu vou instanciar novamente o 5. Vamos setar aqui o valor dele para 5 e poderemos agora testar novamente. Então vamos chamar novamente o método P aqui. Resultado 0.420735. Será que esse valor está correto? A resposta está no vídeo onde eu expliquei o enunciado, lá onde eu demonstrei como é feito o cálculo. E se você quiser ter a certeza, pode olhar lá para conferir, mas sim, este valor está correto. Por último, vamos testar o método raiz. 5.raiz. Vamos ver o valor retornado aqui pela raiz. Vamos confirmar através da calculadora se esse valor está certo. Vamos colocar aqui 5, raiz quadrada de 5. Deixe-me achar aqui onde está a raiz. Aqui, raiz quadrada de x, 5. 2.2360, exatamente o valor que nós temos aqui. Perfeito, com isso encerramos a implementação do inteiro positivo. Esse enunciado será disponibilizado na nossa disciplina. Esta implementação, no caso, o enunciado já está disponível, inclusive tem um vídeo explicando o enunciado.